crianças, olá tios e tias. Hoje eu venho aqui trazer um tema muito especial para todos nós cristãos, principalmente para as crianças. É uma data que as crianças amam, mas que ultimamente elas vêm sendo muito enganadas a respeito desta data. E nós, tios e tias, pais e mães, devemos ensinar o verdadeiro sentido desta data. Eu estou falando da Páscoa. Trouxe aqui uma história para vocês, cujo nome é As Duas Páscoas. Existem duas Páscoas que estão sendo ensinadas por aí, através da história e pelo mundo afora. Uma é a verdadeira e a outra é falsa. E hoje a tia Michele vai mostrar para vocês aqui, usando esses ovinhos, para mostrar qual é o sentido verdadeiro da Páscoa. Para que as crianças continuem gostando sim dessa data, mas entendendo o verdadeiro significado dela. Vamos ler aqui na nossa Bíblia, em 1 Coríntios 5, versículo 7, um versículo que vai estar falando da nossa verdadeira Páscoa, a verdadeira Páscoa. E o versículo 5 de 1 Coríntios, aliás, o versículo 7 do 5º capítulo do livro de 1 Coríntios diz bem assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Nossa tia, que difícil. Do que está falando esse versículo? Simples, vou explicar para vocês. O fermento na Bíblia representa o pecado. E é por isso que na primeira Páscoa que aconteceu, há muito tempo atrás, Deus pediu ao povo que comessem pão sem fermento. Não é que seja pecado comer fermento, não é isso, crianças. A verdade é que na Bíblia ele apenas simbolizava o fermento. Ou melhor, o fermento simbolizava o pecado. Então Deus pediu que naquela primeira Páscoa que aconteceu lá no Egito, sim, foi no Egito que aconteceu a primeira Páscoa, na época de Moisés, muito antes de Cristo vir ao mundo. Ele não tinha nascido ainda, mas já existiam muitas profecias de que ele viria. Inclusive, Moisés é um tipo de Cristo, ele já simbolizava Jesus Cristo, porque ele foi o libertador do povo que estava escravizado há muito tempo no Egito. O Egito simboliza o mundo de pecado. E o povo de Deus estava preso, estava ali aprisionado, escravizado, e esperavam que chegasse um libertador. E ele chegou. Naquela época foi Moisés, que já representava um outro libertador que viria alguns séculos depois, para libertar toda a humanidade do grande Egito, do mundo de pecado. Então, naquela época, quando aconteceram as 10 pragas, vocês lembram, crianças, das 10 pragas? Tem outro vídeo da tia Michele contando essa história. Naquela época, Moisés chegou para libertar o povo, pedia sempre a Faraó que deixasse o povo ir, ele nunca deixava, e Deus então mandou aquelas 10 pragas, lembra? O rio Nilo virou sangue, as rãs invadiram as casas, os piolhos viraram praga na cabeça dos egípcios, as moscas invadiram as casas e os alimentos, os animais morreram de peste, as pessoas se encheram de feridas, de úlceras pelo corpo, choveu pedra, as pedras destruíram as casas, as plantações, mataram pessoas. Depois vieram os gafanhotos acabando com as plantações e o resto de alimento que tinha sobrado para os egípcios. E depois veio a escuridão tão densa que ninguém conseguia enxergar um palmo adiante do nariz. E não adiantava acender suas tochas, suas lâmpadas, porque o fogo logo se apagava. E por último veio então a 10ª praga, quando todos os filhos mais velhos dos egípcios morreram. Os primogênitos morreram. Essa foi a praga que fez com que o faraó finalmente deixasse o povo ir. Lembram dessa história? Toda criança já conhece essa história. E foi nessa noite em que os primogênitos dos egípcios morreram que aconteceu a primeira Páscoa. A Páscoa não aconteceu lá quando Jesus ressuscitou, muitos séculos depois.
Nessa época, as pessoas já comemoravam a Páscoa todos os anos, porque estavam comemorando a saída do povo de Deus lá do Egito. Naquela noite em que as crianças morreram, os filhos mais velhos morreram, crianças e adultos, o que importava é que fosse o mais velho, elas então poderiam ser protegidas por uma coisa que Deus mandou os hebreus fazerem, e alguns egípcios também puderam acabar fazendo, porque muitos acabaram se convertendo a esse Deus tão poderoso quando viram que os deuses que eles acreditavam, todos derrubados por essas 10 pragas, porque cada praga derrubou um deus egípcio, e eles viram que eles nada podiam. Então, eles fizeram naquela noite algo para se proteger. Deus mandou que cada família sacrificasse um cordeiro, uma ovelhinha, um cordeiro que fosse assado para a janta de Páscoa, o jantar de Páscoa. Eles então teriam que pegar o sangue daquele cordeiro e pintar os portais da sua casa. E todas as casas que estivessem protegidas pelo sangue do cordeiro não seria atingida pela morte que passaria naquela noite tão triste ali pelo Egito. Vocês já conhecem essa história. Este sangue do Cordeiro já representava o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que muitos anos depois iria morrer por nós. Sangue que protege nossas famílias até hoje. Esse cordeiro que foi sacrificado já representava Cristo, que viria a ser sacrificado e morto na cruz por todos nós. As famílias então se reuniram, se fecharam nas casas, comeram aquele cordeiro assado que foi sacrificado e usado o sangue como tinta para pintar os umbrais e os portais de suas casas. Então, todos aqueles que passaram a noite ali, esperando passar a morte pela casa daqueles que não temiam a Deus, passaram a noite então fazendo uma ceia pascual. Eles comeram pão sem fermento, comeram a carne do cordeiro que foi sacrificado e comeram ervas amargas. Ervas amargas que representavam a tristeza daquela noite. Porque por mais que eles estivessem felizes, porque iam poder sair do Egito, era uma noite triste, porque os filhos de muitas famílias seriam ceifados, seriam mortos e levados pela morte que passaria aquela noite. Então, a Páscoa não foi um dia triste, aliás, não foi um dia feliz, foi um dia triste, porque muita gente morreu. Muitas crianças, jovens, adolescentes, bebezinhos morreram naquela noite. E os hebreus sentiram aquela tristeza. Por mais que seus filhos estivessem protegidos, os verdadeiros cristãos, os convertidos, sabiam que não era legal desejar a morte, se alegrar com a tristeza, mesmo que fosse dos seus inimigos. Então foi uma noite triste. E foi aí que o faraó libertou o povo. Foi aí que aconteceu a primeira Páscoa. A palavra Páscoa, criança, significa passagem. Porque depois que tudo isso aconteceu, o povo de Deus passou do Egito para Canaã. Eles passaram o Mar Vermelho, eles passaram o deserto e entraram na Terra Prometida. O Egito simboliza o mundo de pecado. Canaã, a Terra Prometida, simboliza o céu. Então eles fizeram essa passagem do pecado para uma nova vida, da escravidão para a liberdade, do Egito para Canaã, do mundo para o céu. Existiu uma grande passagem e este é o significado da palavra Páscoa. E hoje em dia, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, tem feito com que as pessoas se esqueçam do verdadeiro significado da Páscoa. A maioria das pessoas nem sabe qual é o significado da Páscoa. As crianças acham que Páscoa é só coelhinho e chocolate. E é por isso que eu vou mostrar para vocês aqui as duas Páscoas, para que a gente possa entender o verdadeiro significado desta data tão importante para os cristãos. Nós comemoramos, nós celebramos a Páscoa, sim, mas entendendo o seu verdadeiro significado. Vamos abrir o nosso primeiro ovinho para saber o que tem nele. Será que é um ovo de chocolate, crianças? Será que a Páscoa é uma data doce como o chocolate? Vamos ver o que tem aqui. Um ovinho, não é de chocolate, mas é um ovo para contar a história. Vamos ver? A Páscoa é um feriado? É uma data de descanso, de repouso para a gente passar o dia inteiro dormindo? Ou será que a verdadeira Páscoa
é um dia para a gente refletir, passar o dia em oração, em agradecimento a Deus pelo grande sacrifício de Cristo. A Páscoa não é uma data para a gente ficar dormindo, não. É uma data para a gente falar ainda mais de Cristo, do sacrifício dele, orarmos, agradecermos pelo que ele fez e estarmos em comunhão com Jesus. Isso sim faz parte da verdadeira Páscoa. Vamos ver o que mais tem na nossa cesta de ovinhos. O que será que tem nesse próximo ovinho aqui? Olha só! Feliz Páscoa! Será que a Páscoa é uma data feliz? Será que foi feliz para o nosso Salvador Jesus Cristo? Olha só o que ele ganhou na Páscoa em que ele passou aqui na terra, nos seus últimos momentos. A Páscoa, a primeira Páscoa lá dos hebreus no Egito, também não foi uma data feliz. Por mais que eles estivessem prontos para sair da escravidão para a liberdade, foi uma noite muito triste. Foi uma noite muito triste e de lágrimas, porque muitas crianças morreram. Então não dava nem para dizer Feliz Páscoa, não dava para desejar uma Feliz Páscoa no momento em que muitas crianças, muitos jovens e adolescentes estavam sendo ceifados. Hoje em dia, nós já sabemos que a Páscoa, depois lá do Novo Testamento, foi ainda mais triste, porque morreu o nosso Salvador. Ele morreu na Sexta-feira Santa, morreu 3 dias antes do que seria o momento em que eles comemoravam já a Páscoa, porque depois da saída do Egito, o povo de Deus passou a comemorar essa data todos os anos. E Jesus era um hebreu, ele era um judeu, fazia parte desse povo. E todos os anos eles comemoravam essa Páscoa. Mas, aos 33 anos de vida, Jesus sabia que tinha chegado o seu momento, a Páscoa das Páscoas. Nessa data tão importante para o povo de Deus, ele viria morrer para cumprir a sua missão. E o presente que Cristo ganhou não foi ovo de chocolate. Cristo ganhou coroa de espinho, ganhou pregos nas mãos, ganhou uma cruz para ser morto. Essa não foi uma data feliz. É claro que depois tudo acaba bem, porque com Cristo tudo tem um final feliz. Mas antes teve muito sofrimento. Vamos ver o que mais tem nesses ovinhos aqui, para a gente entender a verdadeira história da Páscoa, crianças. Esse ovinho aqui traz para nós a figura de um ovo de Páscoa. Vocês gostam de ovo de chocolate, crianças? Claro, eu também gosto. Será que é pecado comer ovo de chocolate, então, já que não tem nada a ver com o símbolo da Páscoa? Não, não é pecado comer chocolate. Foi Deus quem criou o cacau, a fruta que dá origem aí ao chocolate. É muito bom, é gostoso, mas o inimigo colocou o chocolate como um grande símbolo da Páscoa para fazer com que essa data parecesse doce, prazerosa, onde as pessoas se esbaldam, se acabam aí comendo doces e se esquecem da amargura que foi a verdadeira Páscoa. Lá no Egito eles comeram ervas amargas e não doces, porque era uma data muito triste, de muito sofrimento para muitas famílias. O verdadeiro alimento que simboliza a Páscoa são o pão e o vinho. O pão que simboliza o corpo de Cristo. O vinho que simboliza o sangue do nosso Salvador. O sangue do Cordeiro. O sangue passado nos umbrais das portas. O pão sem fermento que eles comeram para não representar o pecado, já que fermento representaria uma vida de pecado. Eles tiraram o fermento da vida deles, tiraram o fermento do pão para que pudessem já experimentar uma nova vida que eles teriam ali fora do Egito, fora do mundo do pecado. O verdadeiro símbolo, o alimento que verdadeiramente simboliza a Páscoa são o pão e o vinho. Vamos ver então mais um ovinho para ver a diferença entre essas duas Páscoas que nós estamos falando. A verdadeira Páscoa cristã e a Páscoa comercial, a Páscoa do mundão. Vamos ver. Será que a Páscoa é uma data para trocar presentes? Será? Ovos de chocolate, todo mundo se preocupando em comprar ovo para todo mundo, para o pai, para a mãe, para os filhos, para os amigos, encher a casa de ovo de chocolate, esconder pelos cantos, fazer as crianças caçarem os ovos, os chocolates, os bombons, as barras de chocolate. Será que é uma data para gastar tanto dinheiro e se esbaldar na glutonaria e no chocolate? Será? Olha o presente que Cristo ganhou.
O presente de Cristo foi uma cruz de madeira, não foi de chocolate. Uma cruz onde ele foi morto, torturado, sacrificado por nossa causa. O inimigo não pode esconder o verdadeiro significado da Páscoa das nossas crianças. Elas precisam saber o que foi que aconteceu na verdadeira Páscoa lá do Velho Testamento e na Páscoa do Novo Testamento. A diferença entre elas é mínima. A diferença é que lá atrás, no Velho Testamento, morreu um cordeirinho, um animalzinho, que representava Cristo. Mas no Novo Testamento já era o próprio Cristo que estava morrendo. O próprio Cristo que morreu por nossa causa. Assim como ele também foi representado lá no Éden, mais tempo atrás ainda, quando o homem pecou e Deus matou cordeirinhos para poder tirar a pele e vestir o homem, que agora percebeu que estava nu. O homem estava cheio de pecados, de pensamentos maus. Deus agora precisava cobrir as suas vergonhas. E lá no Éden, quando foi morto este cordeirinho para cobrir as nossas vergonhas, também já se remetia ao Cordeiro Pascual. Já se remetia a Cristo que viria a morrer por todos nós. Toda a Bíblia é interligada. Todas as histórias da Bíblia têm uma sequência, têm um propósito. Não são histórias aleatórias, desligadas uma da outra. Tudo tem um propósito, tudo tem um significado. E todas elas remetem a Jesus. Todas remetem a Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual. Vamos ver mais um ovinho? Vamos lá? Vamos ver o que tem neste ovinho de Páscoa aqui. Olha só, um coelhinho, crianças. Certamente vocês amam coelhinhos, eles são tão fofinhos, né? São tão bonitinhos. Quem criou o coelhinho? Foi Deus. Todos os animais foram criados pelo nosso Deus. Mas o coelhinho não tem nada a ver com a Páscoa. O coelho não é um símbolo da Páscoa. O animal que verdadeiramente representa a Páscoa é o cordeiro e não o coelho. O cordeirinho que morreu lá no Éden para vestir a vergonha de Adão e Eva. O cordeiro que morreu para alimentar as famílias hebreias na noite de Páscoa antes de saírem do Egito. O cordeiro Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar. Este sim é o símbolo da Páscoa. O coelho é fofinho, é bonitinho, mas ele não tem nada a ver com essa história. Ele também não bota ovo. As crianças pequenininhas acham que o coelho da Páscoa trouxe ovos de chocolate. O coelho nem é um ovíparo, ele não bota ovo, muito menos de chocolate. Animal nenhum bota ovo assim. Ah, tia, essa é uma tradição, é uma brincadeira. Tudo bem. Comprem seus ovos de chocolate, comam chocolate, é delicioso, eu também gosto, mas não enganem as crianças. Pais, mães, cristãos, não ensinem as crianças a procurarem seus ovinhos de chocolate pela casa, acreditando que foi o coelhinho da Páscoa que trouxe. É uma mentira. Nós cristãos não podemos ensinar mentiras para as nossas crianças, assim como não ensinar o Papai Noel também. Nós não devemos ensinar mentiras. Deus nos manda sempre dizer a verdade. Cristo é a verdade. O pai da mentira é o inimigo de Deus. Inclusive, este ano, a Páscoa estará caindo no dia 1º de abril, onde o mundo comemora o dia da mentira. A Páscoa sempre cai próxima a essa data, e esse ano ainda vai cair no mesmo dia, 1º de abril, dia da mentira. Muita gente vai estar contando mentiras, fazendo trotes, trolando as pessoas para brincar e se divertir às custas da enganação, em vez de estar comemorando, celebrando o verdadeiro significado da Páscoa, que é a verdade. O inimigo não criou essa data próxima à Páscoa à toa. Foi proposital porque ele quer que as pessoas não acreditem na Páscoa. Ele deseja que as pessoas pensem que tudo isso é uma mentira, mas a mentira é o coelhinho da Páscoa. Isso não tem nada a ver com a Páscoa. O coelho, aliás, é um símbolo de sensualidade e de fertilidade, o que não tem nada a ver com Cristo, que é símbolo de santidade e castidade. O coelhinho é um símbolo da Playboy, lembram, pais? Isso não tem nada a ver com a Páscoa. O nosso Cordeiro Pascual, sim, é Jesus Cristo, representado pelo Cordeiro. Por que o Cordeiro, tia Michele? Porque a ovelha, o Cordeiro, que é o macho da ovelha, são os animaizinhos mais mansos da terra. Não tem animal mais manso e indefeso do que uma ovelha. Cristo morreu como uma ovelha muda.
indefesa, levado ao matadouro, sabendo que ia morrer, mas sem esboçar uma palavra, sem fazer uma reclamação, sem gemer, sem tentar fugir, sem tentar desistir. Ele foi, sabendo que ia morrer, assim como uma ovelhinha, sabendo que vai ser sacrificada. Ele obedeceu a sua missão, a voz do Pai, e foi, sem reclamar, como uma ovelha muda. Por isso, ela é o símbolo verdadeiro da Páscoa. O último ovinho que nós veremos agora, para entendermos a diferença da falsa Páscoa com a verdadeira Páscoa, este ovinho agora traz um coração sujo. As crianças já conhecem o coração sujo, sabem que é um coração cheio de pecado, cheio de maldade, né? Cheio de mentiras e enganos e muitas falsos ensinos para enganar as crianças e tirá-las do foco. Porém, a verdadeira Páscoa nos traz a ressurreição de Cristo. Aconteceu a primeira Páscoa lá no Egito, representando o que aconteceria com Cristo muitos séculos depois. E na data em que todos os hebreus e judeus comemoravam a Páscoa, o nosso Salvador, então, ressuscitou. Ele morreu na sexta-feira, que hoje chamamos de Sexta-feira Santa, permaneceu morto na sexta, no sábado, e no domingo, no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele saiu do túmulo. É o único túmulo que está vazio. Todos os grandes homens e mulheres da história deixaram sua marca, seu legado, foram grandes, sim, mas permanecem mortos. Jesus Cristo foi o único grande homem, o maior de todos eles, porque ele não era somente homem. Ele era 100% homem, mas também 100% Deus. E ele ressuscitou. O único túmulo que está vazio, ele não está mais lá. Cristo vive, ele venceu a morte. Assim como os hebreus venceram a morte com o sangue de Cristo em suas portas, nós também venceremos a morte com o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, porque ele vai voltar e nos trazer a vida eterna. Ressuscitará os nossos entes que já se foram, todos aqueles que morreram em Cristo vão receber de volta suas vidas e uma vida eterna, uma vida nova, um novo corpo, um novo nome, nova morada. Por isso a Páscoa do Novo Testamento para cá representa a ressurreição. Ressurreição de Cristo, porque ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Páscoa que já era comemorada pelos judeus desde a saída do Egito. Esta é a verdadeira Páscoa. São duas ensinadas por aí e muito mais a comercial, porque muita gente não conhece a Páscoa verdadeira. E por isso eu trouxe para vocês, crianças, para que soubessem a diferença. A verdadeira Páscoa é Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. O significado da palavra Páscoa é passagem, saída do pecado para a liberdade, a vida de comunhão com Deus. Não uma libertinagem, mas uma liberdade do pecado, livre da morte, para viver uma vida com Cristo. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. E nós não comemoramos a Páscoa só neste mês de abril, todos os anos não, crianças. Vocês sabiam que o cristão comemora a Páscoa todo mês? Tem igreja que comemora até todo domingo. Sabe quando? Na Santa Ceia. A Santa Ceia é uma representação da Páscoa. Antes de morrer, Cristo fez a primeira ceia com os seus discípulos. Ele partiu o pão, eles tomaram vinho, que era o suco mais puro da uva, não era alcoólico, e eles ali celebraram a sua Páscoa. E Cristo disse, convém que eu comemore essa Páscoa contigo, né, antes que eu vá. E eu quero que depois que eu me for, vocês sempre façam isso de novo, cada vez que se reunirem, em memória de mim. Então a ceia é uma comemoração da Páscoa. É para a gente não se esquecer jamais do sacrifício de Jesus. Deus sabe quanto nós temos a memória fraca, o quanto o mundo vem trazendo coisas novas sempre o tempo todo para a gente se esquecer do que é realmente importante, o quanto o inimigo cria mentiras para enganar e tapar os nossos olhos e fazer com que a gente perca o foco. Então todos os meses tem igreja que celebra, inclusive todos os domingos, a cerimônia da Santa Ceia, que nos lembra a Páscoa. O sangue que é, aliás, o vinho que é o sangue de Cristo e o pão que é o corpo de Cristo. E a gente está sempre pedindo perdão de novo pelos nossos pecados, renovando nossos votos com Cristo e sempre lembrando do que Ele fez por nós, para jamais nos esquecermos e estarmos sempre esperando a volta dEle, até que Ele venha, assim diz a Bíblia sobre a Santa Ceia. Façam isso sempre em memória de mim, até que eu volte.
Amém? Espero que as crianças tenham entendido, tenham gostado das 2 Páscoas e comemorem a verdadeira Páscoa. Pode comer chocolate sim à vontade, sem exagero para não passar mal, né? Escovar o dentinho depois, mas não se esqueçam que o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus, a ressurreição do nosso Salvador, a vinda dele para nos salvar e um dia também ele nos ressuscitará. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.